Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo. Quem tem ouvidos, ouça. Então, pessoal, nós estamos aí já nas nossas fases finais. Fases finais, não, né? Esse é o vídeo final, entre aspas, né? Nós estamos aí, embora o título seja Invasão Néfilim, os 10 chifres da besta, o controle dos anjos caídos final, nós estamos dando esse é o final da nossa explanação do livro, ok? É o final da nossa explanação do livro, mas eu tenho muito mais coisas a respeito da invasão Nephilim para falar para vocês, né? Aquilo que eu trouxe a respeito do livro Invasão Nephilim, esse é o final. Mas eu ainda tenho algumas coisas para trazer para vocês ainda a respeito da invasão Nephilim, ainda na verdade, sobre os 10 chifres da besta, que nós já sabemos que é a Irmandade Ariana Branca, ou mais conhecida como a Fraternidade Branca, dos arianos. Então, o livro Invasão Nephilim nós vamos encerrar hoje. Mas eu vou continuar falando sobre os 10 chifres da besta com vocês, coisas que eu ainda preciso mostrar, né? Alguns contos da vida real, né, para falar um pouco mais a respeito, entrar agora no assunto, após esse encerramento do livro, né, eu quero entrar mais detalhadamente a respeito dos tais mestres ascensos, pelo menos os mais famosos aí no meio da New Age, aí dos vários segmentos aí da questão da nova era. Então, eu quero entrar um pouquinho mais em detalhes a respeito dos mestres ascensionados mais conhecidos, a respeito da Confederação Galáctica e do Comando Astar, né? E explicar um pouco a respeito disso. E falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito de Maitreya, o Mitra ou Apolion, como nós aprendemos aí nessa jornada aí a respeito do livro Invasão Nephilim. Então, eu tenho mais algumas coisas depois do encerramento deste livro específico para mostrar para vocês a respeito dos 10 chifres da besta, principalmente agora que se aproxima a hora, se aproxima o momento da questão final, se aproxima o momento da manifestação deles sobre a Terra, se aproxima o momento da invasão. E hoje você vai saber que eles não negam isso para os seus adeptos, nós vamos ver isso hoje. Eles não negam que eles querem invadir, mas eles fazem um trabalho mental, um trabalho de hipnose na cabeça dessas pessoas, a ponto delas denegrirem a própria raça delas, né? Eles convencem os seres humanos quando eles abduzem e têm encontro com essas pessoas, porque isso acontece, tá, pessoal? Na quarta dimensão, em outras pessoas que conseguem, que têm, porque eles ensinam como você despertar os seus pontos de acesso, como despertar a sua consciência, eles ensinam a você a como você levar a sua consciência do corpo e você chegar até outras dimensões através da sua consciência, né? Isso que é o chamado despertar da consciência. Então, eles ensinam técnicas para que você alcance outras dimensões de consciência, né? Porque as outras dimensões vibracionais, elas são também dimensões de consciência. Então, eles ensinam técnicas para você se elevar na sua consciência e encontrar com eles na quarta dimensão dentro da naves. Muitas pessoas têm reuniões com eles, são ensinadas por eles para vir aqui para a Terra e cedem o DNA para eles, né? Para eles criarem os seus híbridos. E muitas são ensinadas a respeito de tudo o que vai acontecer na Terra, as catástrofes, né? O suposto fim do mundo, que não é bem um fim do mundo, é apenas uma destruição parcial para que eles possam reconstruir um recomeço da era de ouro deles, né, que a gente viu aí no último vídeo que eu fiz, né, explicando a respeito aí do retorno da era de ouro. Então, pessoal, eles ensinam o pessoal deles, né, lasca-lhe aquele beijo nefilim que a gente viu, né, também no último vídeo, né, na parte 9.
né, aquele beijo hipnótico, e aí vem o controle do subconsciente, que nós vamos comentar hoje, nós vamos falar hoje, e acontece tudo o que está acontecendo aí. Eles doutrinam os seus adeptos a ponto de fazê-los, a ponto de convencê-los que a raça humana realmente merece ser despovoada da Terra e que eles são a solução para o planeta, né. Eu acabei de ver uma série no Netflix, que eu aconselho também vocês, se vocês, conseguirem ver essa série, eh ela se chama Outra Vida, né, uma série que tem 2 temporadas, né, e essa série ela mostra uma invasão alienígena, né, eu não sei qual foi o propósito do autor da série, mas ele mostra uma invasão alienígena, assim, de forma bem, hã, bem uma coisa assim como se ele mostra, assim, um tipo de alienígena, como se fosse um tipo de energia fluídica que controlam nanorobôs que se acoplam na mente das pessoas, no cérebro das pessoas e domina elas, né. E eles vêm, oferecem a paz para o mundo, oferecem, presentes, né, para restaurar a natureza, cura para as doenças das pessoas, né. Inclusive nessa série eles chamam essa raça alienígena de Akaia, né. E aí toda aquela temática, mas no final eles percebem que por mais que eles estejam querendo, eles estejam falando que querem o bem, na verdade eles querem o domínio. Então, é muito interessante você ver a temática dessa série, porque se parece muito com a temática da Loja Branca, embora eles não mostrem os seres como se fossem os seres da Loja Branca, e eles mostram exatamente o tipo de discurso que eles falam para as pessoas que são seus adeptos. Então, quando essas pessoas são abduzidas ou elas elevam a sua consciência e chegam na dimensão onde eles estão, elas recebem essas informações, que o mundo vai passar por uma destruição e eles são a única salvação, que a raça humana ela degrada, ela destrói o mundo, destrói a natureza. E nessa série é até falado isso, né, que a raça humana ela só destrói onde ela chega, e que a raça humana ela não tem que povoar outros mundos, né, que eles não podem, eles dão tudo o que eles quiserem aqui para vocês terem uma boa vida aqui, para que vocês não saiam para explorar o espaço, né. Que inclusive tem muitas mensagens subliminares sobre o verdadeiro espaço, né, vocês vão entender muito no diálogo dos astronautas da série, tudo aquilo que eu falei para vocês de espaço-tempo, de vácuo, né, do que é realmente a viagem espacial, ela é uma viagem interdimensional, né, através de abertura de portais, né, que só através da tecnologia alienígena é que se consegue isso, né. Os nossos astronautas, eles não chegam em nenhum lugar por viagem de foguete, isso está fora de cogitação. Então, amados, eh, eles convencem as pessoas a que a gente não presta. Num resumo, né, eles conseguem convencer o ser humano que o ser humano não presta e que eles são a única salvação para a humanidade. Então eles não escondem isso e a gente vai ver isso aqui no decorrer do vídeo. Então, a respeito de é muito importante, né, essa continuidade, apesar da gente encerrar o livro hoje, essa continuidade dos 10 chifres da besta, porque nós estamos vendo aí, né, todos esses assuntos, tudo que está sendo, colocado, tudo que está sendo exposto hoje na internet, no YouTube, a respeito, né, cidade desperdida da Amazônia, né, alienígenas e tudo, toda essa discussão que está havendo aí, né, e a gente vê que se aproxima, que foi profetizado, nós vimos aí no vídeo que eu gravei sobre o retorno da Era de Ouro, que todos os ocultistas já sabiam que esse tempo ia chegar. Então já era uma coisa prevista, já era uma coisa prevista pela Irmandade que serve aí a linha da Loja Branca. Então, né, vamos começar o nosso vídeo, né. Essa foi apenas uma introdução, aguarde a nossa vinheta, nós já já estamos de volta. Ação! Luz, câmera!
O controle da falsa luz de Mitra, capítulo 22. A invasão Nephilim do subconsciente. O nosso subconsciente cerebral é anexo de dois subconscientes espirituais, um da luz e um da escuridão. O da luz é nossa alma nefesh, que pode mudar de nível até a pureza total. O da escuridão é nosso corpo anímico, inclinado às trevas e ao pecado, refém da escuridão. Este corpo é alimentado pela escuridão através de nosso corpo astral inferior, que recebe uma programação do abismo e imprime-o no corpo anímico, assim como você insere um programa no computador. Então, pessoal, dessa primeira parte eu quero dizer para vocês a respeito disso que ele está falando, que no nosso subconsciente ele é dividido em duas partes, né? O subconsciente ligado à luz e o subconsciente ligado à escuridão. É basicamente aquela mesma história que a gente aprendeu quando criança, que do nosso lado direito tem um anjinho e do nosso lado esquerdo tem um diabinho, né? E se torna mais forte aquele que a gente alimenta. Na verdade, a nossa alma, ela tem vários subníveis, ela se divide em vários subníveis, né? Que em uma outra oportunidade, em um outro estudo, eu posso trazer para vocês, se vocês quiserem aí, a divisão, a subdivisão da alma em vários níveis. Nesses níveis, nós temos um desses níveis é o subconsciente, que é chamado de corpo mental. E dentro desse subconsciente ainda tem essas duas outras divisões, que é um lado da luz e um lado da escuridão, que a gente ganhou com o pecado de Adão e Eva, essa natureza do pecado, né? Esse lado, né, no caso, o lado da escuridão do subconsciente. E o lado da luz é o lado que vem do espírito do Criador, é aquela voz do espírito de Arro que está em nós, que nos impulsiona para a luz, para as coisas certas, né? Tomar as decisões de acordo com a lei de Arro, né? E essa outra parte, ela vem pela escuridão, e é chamado de astral inferior negativo ou Yetzer Hará, que nós conhecemos, né, vulgarmente como a carne, aquilo que o apóstolo Paulo chamava de carne, dizia: querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo, pois se eu quero fazer o bem e não faço, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro na minha carne duas leis. E aí é que vem a questão dessa divisão do subconsciente, dessas duas leis, a lei de Arro, do espírito de Arro, e a lei da escuridão, que é nos afastar do Criador e nos levar ao pecado. Então é sobre isso que ele está falando. E dentro desse lado da escuridão do subconsciente, né, que é inclinado às trevas e ao pecado, refém da escuridão, este corpo é alimentado pela escuridão através do nosso corpo astral inferior, que recebe uma programação do abismo e imprime no corpo anímico. E assim você insere, assim como se a gente insere um programa no computador, a escuridão, ela insere um programa do abismo nessa parte do nosso subconsciente. Não sei se é muito difícil compreender, mas basicamente é o anjinho e o diabinho que falam na nossa mente, quando a gente tem que tomar uma decisão pelas coisas do Criador, pelas coisas boas, ou pelas coisas ruins que nos afastam do Criador, que nos levam ao pecado. É basicamente isso, de a grosso modo. Então, nós temos essa natureza dentro do subconsciente que pode ser alimentada tanto pela escuridão desse lado, como pelo Criador. Essa batalha mental na nossa mente, né? E aí é através disso que os nefilins, eles dominam a mente das pessoas, através dessa programação do abismo que existe nessa divisão do subconsciente do lado da escuridão, que é a nossa briga diária, né.
Os nefilins usaram esta arquitetura humana para controlar a raça humana, e com isso eles imprimem padrões em nossa mente, nos mantendo como reféns do abismo. Eles sabem que somos suscetíveis ao caos, por isso vão usando o corpo anímico para ir pouco a pouco controlando o nosso cérebro. Na parte traseira da cabeça, acima da nuca, está um chakra pouco conhecido, que os Néfilins usam para controlar nosso cérebro. Eles usam este chakra para a invasão e pouco a pouco vão nos controlando. Com respeito a chakra, pessoal, eu quero que vocês entendam que chakra ou os pontos de energia que existem no nosso corpo, isso é uma coisa que já é comprovada até pela ciência. Isso existe, nós temos esses pontos de acesso. O que acontece é que muitas pessoas da nova era, eles aprendem técnicas para abrir chakras, pontos de energia da nossa comunicação com a alma, e a nossa alma é o nosso ponto de comunicação com o Criador, né? Eles aprendem dos nefilins que têm esse conhecimento a abrir, né? Os hebreus também tinham esse conhecimento, não só os nefilins, tá? Só para deixar claro que só que eles abrem os chakras para ter contato com os seres dos nefilins. Os magos, os bruxos e as seitas mais satânicas nesse ponto, de loja negra, abrem os chakras para ter contato com os demônios da escuridão, e nós deveríamos fazer isso, né, através de oração e de meditação e buscar o Criador no nome de Arro, no nome de Arruxua, não eh, fazendo mantras que os nefilins ensinam, né? Porque se você medita e abre os seus chakras e o teu pensamento tá em mestres da loja branca, em a instalação da nova era, é com essas energias que você vai se conectar. Se você é um bruxo, um mago, um satanista e o teu pensamento tá nos demônios, nos duques do inferno, é com essas energias que você vai se conectar. Mas se você medita, aprendendo técnicas de respiração e meditação, pensando em Arro, pensando em Yahushua, pedindo para ele estar ali com você, né? Como ovelha, você reconhecer a voz dele, não reconhecer a voz de enganadores, né? Com a orientação antes de começar, se você tem o desejo, né? Porque a gente precisa ter a visão espiritual desse lado para que a gente, o Criador nos mostre como esses seres agem, assim como ele mostra para esse irmão que está trazendo para todos nós essas informações, ele recebeu em visões, em revelações, em meditação, no nome de Ar e de Arruxua, tá? Não é a mesma meditação que os adeptos da nova era passam para eles lá. Ele se conectou com as energias do Criador Yahweh, Yahushua, para poder Yahushua mostrar o que a loja branca faz, como eles enganam, como a loja negra faz. Yahushua mostrar para ele as coisas que vão acontecer no Apocalipse. Por quê? Porque ele abriu os pontos de energia dele para se conectar com o Criador e não com as energias da loja branca nem da loja negra. Por isso que ele recebeu as revelações para expor tanto um quanto o outro. Então, essa questão toda do nosso corpo, isso é uma coisa que é da nossa alma mesmo. O que acontece é que os nefilins ensinam as pessoas que estão do lado deles a entrar em contato com eles. E nós deveríamos aprender a se conectar nesse sentido com o Criador, para que ele nos mostre os enganos, para que ele nos mostre o que acontece no mundo espiritual. Porque a gente desperto, a gente sabe como se defender desses seres e fugir do controle da escuridão da nossa mente, né? Porque a pessoa que não entende, não sabe, não vê o que está acontecendo no mundo espiritual, ela se torna um alvo para esses seres, né? E você entendendo o que acontece no mundo espiritual, você passa a ser um soldado do Criador e não mais uma pessoa abusada deles, né? Passaram para os hebreus.
como foi a deturpação, a adulteração de práticas e de conhecimentos, transformando em paganismo e luciferianismo. Então, né, esse é um assunto que vai dar para pano para manga para a gente conversar, a gente tem que fazer uma live, exclusiva a respeito dessas coisas, né, e aqui a gente tem que dar continuidade ao assunto do livro. Então, com esse conhecimento, os Néfilins, eles conhecem um chakra que é pouco conhecido de muitas pessoas, que está na parte traseira da cabeça, né, e os Néfilins usam para controlar nosso cérebro. Eles usam esse chakra para invasão, pouco a pouco vão nos controlando. Sabe aquele filme de transhumanismo que eles colocam um negócio acoplado bem na parte de trás da nossa cabeça? É basicamente por ali também que os nefilins eles fazem esse controle mental das pessoas. Eles não trabalham por brincadeira ou de graça. Tudo o que fazem tem um propósito. Vou explicar. Se existe um eleito na família, ele age na mente dos familiares e companheiros de trabalho, escola, vizinhos, para pouco a pouco ir atormentando e destruindo o eleito. Olha isso, é uma coisa infernal. Eles conseguem tornar a vida do eleito um inferno, usando a mente das pessoas que o cercam. Estas pessoas não são culpadas, elas apenas são parte de um jogo infernal, de um controle que vem da escuridão. Por isso que quando você se sentir perseguido na sua família, se você serve o Criador, crê na Escritura, está longe do sistema religioso e você sente uma perseguição no meio da sua família, não discuta, não bata a boca. Ore por essas pessoas, ore pelos seus familiares, ore por aqueles no trabalho, na escola, onde for, que te perseguem, te perturbam, que tentam tirar tua paciência. É difícil, irmãos, eu passo por isso o tempo todo. Ore por essas pessoas e repreenda o controle nefilim da mente deles. Ok, amados? Porque isso é um jogo infernal de um controle que vem da escuridão. Os nefilins também controlam o lado negativo do eleito, o astral inferior, a carne que está inserida em nós, né? Seu lado da escuridão, seu corpo anímico, e assim vão imprimindo padrões de pecado para a pessoa se desviar do eterno. Padrões de pecado para a pessoa se desviar do eterno. Eu me perdi aqui, deixa eu voltar. Padrões de pecado para a pessoa se desviar do eterno. Sabe aquele pecado, né, que é aquela coisa, aquela prática difícil de você superar, né? Aquela coisa que você já tentou, você tenta, você luta com aquilo e aquilo não é difícil de você largar? É basicamente os pecados que o lado da escuridão do subconsciente imprime dentro de nós para criar um vício, né, um vício emocional, um vício que vem de traumas, né, tudo isso é imprimido pela escuridão. Tudo aquilo que a ciência explica sobre as crenças limitantes na nossa cabeça, ela veio imprimida pelos padrões como um programa de computador que o lado obscuro do nosso subconsciente imprime pelo lado da escuridão. E você só vence isso, amado, buscando o Criador, buscando Yahweh e alimentando o seu subconsciente de luz, que vem do Criador Yahweh, do seu espírito. Então, amados, a guerra deles contra os eleitos é terrível, dia a dia. Todos os dias, sabe aquela expressão matar um leão por dia? É basicamente isso a nossa luta contra esses reinos espirituais dimensionais, desses nefilins, desses seres que trabalham da quarta, da quinta dimensão, da sexta dimensão contra as nossas vidas. A guerra deles contra os eleitos é terrível. Dia a dia, como foi citado, eles usam o corpo astral inferior e depois o corpo anímico. Ao longo da vida eles vão imprimindo padrões no corpo anímico, como vícios, pecados e paixões arrebatadoras. Olha aí, vícios, pecados e paixões arrebatadoras. A estratégia deles é profunda, terrível,
Por isso o mundo jaz no maligno, mas o Ruach Kadosh, ou o Espírito Santo de Arro, está lutando pelos eleitos e se torna nossa única esperança de escapar do massacre. O lado de luz do nosso subconsciente, o lado que vem do Espírito de Arro. Capítulo 23. O controle Nefilim do subconsciente. Ou melhor, pessoal, desculpe. O controle Nefilim do sistema religioso. Como Mitra é o Cristo loiro adorado nas igrejas cristãs, quem tem o domingo e o Natal como sagrado, que tem o domingo e o Natal como sagrado, é fácil para os nefilins controlarem o sistema religioso. Isso não quer dizer que todas as pessoas que frequentam o sistema religioso estão perdidas. Muitos serão alcançados pela misericórdia divina, mas o sistema religioso em si é podre. Então eu vou repetir aqui para vocês, embora a gente saiba que o sistema religioso ele é bem complicado, né? A gente sabe que está corrompido, mas o Criador ele vai ter misericórdia e compaixão de muitas pessoas que estão ali enganadas, que são sinceras, são humildes de coração. Ele vai alcançar essas pessoas e ele vai levar elas no arrebatamento, mesmo que você não acredite. Tanto as que estão dentro, como as que estão fora, que seguem o Criador fora do sistema religioso, e que são fiéis e andam direito, né? Não vivem de qualquer maneira, não é porque estão fora do sistema religioso que você agora tem liberdade para fazer um monte de coisas que a escritura condena, né? Se a conversão ela tem que estar na sua mente, no seu coração e na sua alma, e o temor de Arro também, o temor do Criador também. Então eu vou repetir para vocês aqui. Como Mitra é o Cristo loiro adorado nas igrejas cristãs, quem tem o domingo e o Natal como sagrado, que tem, né, não é quem tem, que tem o domingo e o Natal como sagrado, é fácil para os nefilins controlarem o sistema religioso. Isso não quer dizer que todas as pessoas que frequentam o sistema religioso estão perdidas. Muitas serão alcançadas pela misericórdia divina, mas o sistema religioso em si é podre. Os nefilins usam o sistema religioso de forma total e profunda, tanto que Mitra ou Maitreya é um arquétipo de Lúcifer, o líder da rebelião dos anjos que criou os Néfilins. O líder da rebelião dos anjos que criou os Néfilins, né? Porque, como eu já disse, a rebelião de Lúcifer foi uma, a rebelião dos vigilantes foi outra. Mas dentro da religião de Lúcifer, da rebelião de Lúcifer, houve criação de Néfilins em outros mundos. Houve criação de Néfilins em outros mundos que deu origem aí aos Pleiadianos, aos Venusianos, a Fraternidade Branca como um todo e a Confederação Galáctica, que eles mostram aí, que se dizem de vários outros planetas, né? São o quê? Nefilins, humanos de outros mundos que se uniram com os anjos caídos e geraram aí filhos com poderes especiais, né? Os tão conhecidos nefilins. E como eu já disse, né, eu vou trazer uma live para vocês, eu tô preparando ela direitinho, né? Eu ainda estou em preparação. Eu vou trazer uma live para vocês onde eu vou estar mostrando que nefilins não quer dizer só aqueles gigantes enormes, monstruosos do período de Enoque, mas que a tradução de nefilim, ela tem raízes na constelação de Órion, tá? Que é da onde muitos da Loja Branca dizem que vieram, né, da constelação de Órion. E na escritura diz que o Criador fez as Pleiades, o Órion, a Ursa e as constelações que dão, que são portais para os outros mundos, né, onde tem outras criações do Criador, que gerou aí toda essa mitologia dos contos de fada que a Disney mostra, Cinderela, Malévola, né, Branca de Neve,
né. Tudo isso tem origem nos mundos e planetas onde tinham outros humanos de outras raças, né, arquétipo, né, outras raças arquetípicas que tiveram aí os seus envolvimentos com anjos caídos, e ali também surgiram os seus Néfilins, né, os seres encantados, né, Frozen, tudo aquilo que parece tão legal e maravilhoso, né, era tudo falando de Nefilim, os casamentos de fada, né, como diz lá o livro Os Pilares de Tubal-Caim, os contos, os famosos casamentos de fada. Então todas essas histórias elas vêm de planetas onde os anjos caídos fizeram sua hibridização. E esses seres hoje invadem o nosso mundo querendo dominar o nosso mundo e o nosso povo aqui hoje, né. São mais evoluídos porque são mais antigos e receberam conhecimento dos anjos caídos. Então, voltando aqui ao foco, né, o controle nefilim do sistema religioso é total e profundo. Tanto que Mitra, ou Maitreya, é um arquétipo de Lúcifer, o líder da rebelião dos anjos que criou os Néfilins. Isso não quer dizer que Lúcifer seja Mitra. Lúcifer não é Mitra. Lúcifer ou Maitreya, ou melhor, Mitra ou Maitreya não é Lúcifer. Maitreya é um arquétipo. O que é um arquétipo? Arquétipo quer dizer que a personalidade de Lúcifer está neles, tanto em Maitreya como nos outros nefilins da Loja Branca. Isso é que é um arquétipo, a personalidade, a forma, né, de agir de Maitreya é a personalidade de Lúcifer, pois Lúcifer como anjo pode estar em várias pessoas e seres não humanos que compactuam com a visão dele de cosmos. Ou seja, Lúcifer ele pode estar é, em várias pessoas e em vários seres não humanos que compactuam com a visão dele de cosmos. Isso faz do sistema religioso refém do caos e da morte. Então, não só do sistema, o sistema religioso em geral, tá? Não é só o cristianismo, não. Porque Lúcifer, ele é o que governa as religiões. Dentro da hierarquia de Hassatã, da hierarquia do caos, cada principado domina sobre um aspecto, né? Existe um principado que domina sobre a política, um principado que domina sobre a parte ali de Hollywood. Cada área tem um principado do abismo que domina. E o Lúcifer é responsável aí, ele domina a parte das religiões. As religiões de matriz de Loja Branca, as religiões de culto ao sol, as religiões que não mostram a sua face da escuridão, que se fazem passar por luz, falsa luz, né. Todas as religiões, não só o cristianismo, né, o cristianismo que está infiltrado com as ideologias de Lúcifer, conforme o tempo foi passando e se infiltrou no meio daquilo que os apóstolos criaram, né, houve a infiltração dos nefilins que trouxe para a gente aí o domínio de Lúcifer no cristianismo hoje, com várias heresias e mentiras, né, ele domina essa parte. Mas não só a do cristianismo, mas todas as religiões, porque é pela visão dele que vem o ecumenismo. Então, isso faz do sistema religioso refém do caos e da morte, né, porque o sistema religioso ele não é só o cristianismo, é o budismo, é o hinduísmo, todas as religiões de cunho aí de culto ao sol. Nossa, agora passou um carro de som aqui. Só o pa é desse jeito, vamos continuando.